Boa noite, Boa boa noite, noite. boa noite. O pessoal vai chegando devagarinho. Boa noite. Obrigado por terem se inscrito nessa aula. A gente vai falar sobre 5 princípios que a gente considera fundamentais dentro da permacultura, principalmente para enfrentar situações de caos, para identificar também as situações de caos e para criar futuros. Não só como uma filosofia, uma coisa que a gente fala de bonito, mas como uma coisa realmente muito prática. Eu acho que a gente podia começar, como tem pessoas que nunca participaram, a gente podia começar então se apresentando. Essa aqui é a Tatiana Cavassana. A Tati tem 2 especializações em biodinâmica, formada em agronomia, também tem diplomação em permacultura. A Tati fez desenho industrial na década de 90, teve uma companhia de teatro por 14 anos e tinha o sonho, como ela vai relatar alguma coisa, de ir morar no campo, né? E agora está pelhando ali com o celular, tentando botar o celular de pé e não está conseguindo. Bom, eu me sinto mais à vontade com isso porque essas tecnologias para mim são as coisas mais difíceis que tem lidar com isso. Com esse monte de botão, um monte de luzinha, um monte de coisa, eu me perco assim toda hora. Então a Tati está trabalhando com permacultura faz 10 anos. Faz 10 anos que nós estamos aqui no IPEP, que ela está aqui no IPEP, onde foi dado um redesenho da área, foi renovado uma série de coisas, remodelado o terreno. Ela tem essa habilidade como designer, tanto pela formação, mas como uma prática de designer, tanto de interiores como de área externa, né? E nós como IPEP, eu como IPEP, estou com 20 anos de permacultura hoje e 30 anos de agricultura orgânica envolvendo produção de sementes. Agora a Tati me apresenta um pouquinho então. Tem uma boa parte dessa comunidade que está assistindo a gente que já conhece o João, tem pessoas que talvez não conheçam. O João é, na verdade, uma figura icônica no meio da permacultura e da agricultura orgânica, com uma história de pioneirismo na produção de sementes orgânicas e também na introdução da permacultura no país, o que foi feito há 20 anos atrás. Às vezes a gente está muito à frente do nosso tempo com as ideias e a comunidade naquele momento não pode aceitar as ideias que a gente tem, porque no começo as novas ideias elas parecem muito loucas e só depois de um tempo elas são aceitas. Mas hoje, graças a Deus, graças à perseverança do João, a gente tem esse trabalho de permacultura implantado no Brasil. E outros permacultores, claro que assumiram isso. Bom, acho que a gente pode começar com o nosso assunto. Então eu vou pedir para vocês agora, vamos começar, foco no foco. Procurem desligar o que tem de distração aí para a gente focar nisso. Nossa aula hoje, tá todo mundo focado? É sobre 5 princípios da permacultura para enfrentar o caos e criar novos futuros. Pessoal, e como eu disse antes, a permacultura tem vários princípios. Nós não estamos dizendo que são os 5 princípios, estamos falando de 5 princípios, o que é diferente. Ou seja, separamos alguns princípios que a gente entende que tem a ver com o que a gente quer colocar para vocês hoje, para deixar bem claro, ok? Primeiro eu queria que vocês entendessem, antes de mais nada, por que a gente fala de princípio. E tem muita gente que elenca muitos princípios, mas os princípios não são uma coisa para a gente escrever num caderno e dizer, olha que bonito. Princípio é o lugar de onde uma coisa se inicia, de onde uma coisa principia. Um princípio é realmente uma semente. E quando a gente coloca uma semente de abóbora no solo, aquela semente vai dar uma abóbora. Aquela semente não vai dar uma outra coisa. E a gente entende então que o princípio é um potencial de vida, né? A palavra princípio é um potencial de vida. E a gente tem por lógica estudar as etimologias da palavra, porque a palavra tem força. Assim como um mantra tem força, como uma oração tem força. Então é importante a gente saber as palavras certas para usar para as coisas certas que a gente quer.
Os princípios que a gente elencou permeiam toda a permacultura, estão sempre no manual. O próprio Bill Mollison no manual, alguns momentos ele elenca 3 princípios, outra hora ele elenca 12 princípios. Tem pessoas que trabalham com princípios diferentes e a gente elencou 5. O primeiro deles é: a vida depende da própria vida. O que mantém a vida viva é a própria vida. Então imagina o seguinte, que você tem um corpo saudável de uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo, e morre. O corpo morto não tem mais vida. Então não adianta eu colocar comida nesse corpo, não adianta eu colocar oxigênio na cara dessa pessoa, que esse corpo não vai reviver. Quando a vida se vai de um sistema, ou quando ela muda de forma, na realidade, sai de um estado e vai para o outro, não adianta dar comida, não adianta dar oxigênio, é a vida que sustenta a própria vida. E quando a gente está falando disso em permacultura, quando a gente está falando em construir paisagens, manejar sistemas naturais, é muito importante que a gente tenha esse princípio em primeiro lugar. Esse é o tipo de princípio que dá toda a diferença entre uma agricultura orgânica e uma agricultura com veneno, por exemplo. Porque o olhar de uma agricultura que um técnico entra numa lavoura pensando o que ele vai matar e como, é um princípio que não coloca a vida em primeiro lugar. E por causa disso, a gente não consegue dar uma solução que não seja botar veneno. Se a gente colocar a vida em primeiro lugar, a gente vai colocar como é que eu posso trabalhar, como é que eu posso compor com isso que parece uma praga. O que na realidade isso quer dizer? Essa erva, por que ela nasce no meio da minha lavoura? Mas para conseguir fazer essas perguntas, eu tenho que ter como princípio, como início do meu pensamento, que a vida depende da própria vida. Então, se eu tenho um ecossistema, se eu tenho uma lavoura, se eu tenho um desenho de uma paisagem, a vida que circula ali, que é na verdade o que une tudo, ela está dependendo dela mesma. Então, como eu faço para desenhar um sistema onde a vida está em primeiro lugar e eu mantenho esse elo conectado da vida com a própria vida? Quando a gente pensa em nós temos uma vida, a gente se preocupa muito com a nossa vida. Pode mudar a nossa vida a gente passar por uma experiência de quase morte ou por uma ameaça muito grande da nossa vida, porque a gente se dá conta realmente do valor que tem isso. Mas a gente esquece que a nossa vida depende da própria vida. Não só da nossa própria vida, mas como da vida de tudo que está em volta, porque tudo está conectado, tudo tem relação. Bom, e o outro princípio é um novo olhar, ou seja, como é que a gente olha as coisas, o que você está vendo realmente. Então, se você não conhece as coisas, você não reconhece, né? Uma pessoa que não conhece o gado, ela olha as vacas e acha todas iguais. Os japoneses acham todos nós iguais e a gente olha eles e acha todos eles iguais. Então, se você não conhece os sistemas, se você não conhece a natureza, realmente não conhece uma planta que é de lugar baixo, uma planta que é de lugar alto, seco ou úmido, você não reconhece. Então você olha o terreno e não vê nada. Então, a mudança do olhar sobre as coisas, esse é um outro princípio, ou seja, como é que eu posso olhar diferente para poder fazer as coisas diferentes, né? Então, quando a gente trabalha nos cursos, a gente cria uma série de elementos para que você aprenda, porque aí você conhece, você conhecendo, você vai reconhecer depois, num outro momento. E a gente gosta de dar um exemplo. A Tati foi comprar um carro uma vez, nunca tinha ouvido falar da marca desse carro. A partir do momento que falaram da marca desse carro para ela, ela começou a ver esse carro na rua, em todas as quadras. Era um carro bem comum, ela nunca tinha visto o carro. Então, isso que a gente tenta colocar, ou seja, no momento que você começa a trabalhar com design de permacultura, começa a aprender os elementos, as funções e tudo isso, e você entende isso como funciona, você vai chegar no lugar e vai reconhecer isso. Então aí você vai ter um olhar diferenciado. As coisas já estavam aí, você é que não via. Esse é um balizador, vamos dizer assim, um divisor de água entre você conseguir resolver ou não conseguir resolver, ou você ter uma solução ou não ter uma solução. Porque se você não conhece, você não reconhece. Você vai passar 1000 vezes na frente de uma planta e não sabe que aquela planta é a cura para a tua doença. Isso acontece, né? Só que acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Então, um princípio, falamos vida. Segundo princípio, um novo olhar.
esse novo olhar, o que acontece? A gente tem que entender que a gente é determinado. A gente é determinado pela nossa história, pela nossa experiência e pelo nosso conteúdo. Então a gente vê, mas depois que a gente vê com o olho, a gente interpreta isso com o cérebro, certo? O olho, ele não vê as coisas, o olho só vê luz. Luz que bate numa superfície, reflete, e o meu olho consegue ver essa luz, mas é o meu cérebro que vai interpretar o que ele vê. E eu tenho uma experiência dessas, como eu sou uma pessoa que nasceu e cresceu no asfalto, e eu tenho essa experiência de campo há 20 anos, eu não tinha todos os referenciais de campo. Então, por exemplo, se eu andava numa grama e visse uma coisa branca, meu cérebro logo dizia um pedaço de plástico. E era comum, porque era o que eu tinha no meu conteúdo, era como o meu cérebro interpretava, era a maneira mais rápida que o meu cérebro interpretava uma mancha branca num gramado. Várias vezes já, desde que eu moro no campo, eu olho uma coisa branca assim no pasto, de longe, ainda não sei bem o que é, eu penso, um tufo de lã, uma pata de coelho, eu já pensei, uma pena de galinha. Então, o meu cérebro, na tentativa de responder rápido aquilo que ele está vendo, ele acessa os conteúdos que a gente tem para tentar dar uma resposta eficiente, porque o cérebro, ele trabalha, ele se desenvolveu para economizar energia. Então, vou fazer um parêntese aqui. Então, a gente diz o seguinte, que observar a natureza é fazer ciência. E observar a natureza é sobrevivência. Porque se eu observo mal, eu posso morrer com a minha observação. Por exemplo, os esquimós conseguem ver até 200 tipos de branco. Quantos brancos a gente vê? Né? Um branco claro, um bege, um pouquinho escuro, um gris, ou seja, meia dúzia. Né? Por quê? Porque ele tem que sobreviver num ambiente branco. Então ele tem que ver se aquele branco é um branco que suporta o peso dele, se embaixo daquele branco tem um rio correndo, se embaixo daquele branco tem um lago, se embaixo daquele branco tem uma pedra, ou seja, se aquele é neve, se é gelo glacial. Então são diversos tons de branco. Né? Só que a capacidade dele ver aqueles tons de branco, ou seja, essa imagem refletida dentro dele, reverte em várias situações para que ele sobreviva no ambiente. Então, observar a natureza também é sobrevivência. E nós conseguimos ver mais ou menos uns 300 tipos de verde. Provavelmente, se a gente trouxer um esquimó até aqui, ele vai ver 3, 4, 5, 6 tipos de verde, vai ver um escuro, um claro, etc, etc. Né? Então, eu estou dando esse exemplo porque, assim como é um exemplo só com relação à cor relacionada ao ambiente, né, eu posso, por exemplo, de longe, ver um animal numa determinada movimento e eu posso saber se ele está doente ou não, né? Um dia eu falei isso para a Tati, tinha um cavalo que estava tipo a 700, 800 metros de distância, ou talvez um pouco mais, e eu disse para ela, aquele animal está doente, né, dentro do nosso campo. Ela disse, eu não estou vendo nem o bicho. Né? E eu estava vendo o bicho e estava vendo que o comportamento dele não era normal. Aí eu fui até lá, realmente ele tinha se machucado, né? E ele estava com aquele movimento um pouco estressante e diferente. Então, assim, à medida que você vai observando, você vai tendo cada vez mais experiências, né? Então, eu quando vou para São Paulo com a Tati, por exemplo, me perco nos metrô, não sei andar como é que chama aquilo? Nas escadas rolantes, tem que ficar para a direita, eu passo pela esquerda, é tanta placa, que para mim é uma confusão aquilo, né? E eu na natureza eu me sinto muito à vontade com isso, né? Então, são coisas diferentes. Então, isso que a gente fala quando a gente começa a trabalhar com as pessoas, de um novo olhar, ou seja, que novo olhar é esse, né? Ou seja, seria isso, nós vamos dar ferramentas para que as pessoas vejam de uma forma diferente. Isso, e realmente é uma questão de sobrevivência, no mais simples. Por exemplo, quando eu fui morar no Japão, olha o alerta que me deram. Disseram, toma cuidado, porque lá é mão inglesa, então o carro está vindo do outro lado. Porque normalmente a gente olha para um lado para atravessar, a gente está acostumado com isso. E aí você vai para um país onde a mão é do outro lado, muitos brasileiros já morreram atropelados no Japão por causa disso. Agora vocês imaginam num ambiente que tem, na verdade, muito mais coisas acontecendo, tem cobra, tem um monte de elementos. E depois a capacidade de enxergar,
que é o nosso foco mais sério aqui, a questão de enfrentar caos e criar futuros, é onde realmente a gente está observando aonde a nossa situação atual, social e ambiental está nos levando. A gente está realmente numa situação de caos e de colapso muito eminente. Mas a nossa falta de observação, a gente vai acostumando com a situação e a gente pensa que tá tudo normal, a internet está funcionando, pedi meu almoço na quarentena. E o efeito de um colapso, ele se constrói com o tempo, mas nem sempre a gente vê a evolução do problema no tempo. A maioria das vezes a gente só vê o problema quando ele colapsa, quando ele cai sobre a nossa cabeça, literalmente. O Bill Mollison diz assim, que as civilizações têm duas situações para sair do caos. Ou ela vai até a parede, bate com a cabeça e muda de rumo, né? Ou ela, antes de chegar na parede, ela reflete e faz essa mudança, né? A questão é você ver a parede a tempo, né? Então, a gente que estuda padrões da natureza, estuda esses ciclos, essa coisa toda, que também é uma forma de comportamento, e até comportamento de plantas e de animais, hoje eu vejo essa sociedade assim, ou seja, a gente está a ponto de um colapso social, ou seja, das pessoas se agredirem em massa na rua, porque está todo um start pronto para ser apertado, um botão pronto para ser apertado, porque tu tem vários gatilhos pronto para despertar, né? E de repente a gente pode achar que é normal, que é mais uma notícia ou mais outra notícia, mas na verdade não é. E tem vários fatores que nos levam a isso, né? Mas dentro do que a gente está tratando e que a gente quer tratar aqui na live, seria assim, como é que eu pego essas informações todas para jogar no meu ambiente e para aprender mais com ele e tirar o melhor proveito? Nosso terceiro princípio que a gente vai trabalhar hoje: preservar e perseverar. O que acontece? A gente tem que entender as coisas em termos energéticos. Quando a gente está falando de vida, o que a gente está falando? O que é vida? Vida é a energia que é capaz de animar o seu corpo. Se não tiver vida correndo no seu ser, agregando as suas células, você não pode fazer absolutamente nada, você vai estar morto. É ou não é assim? Tudo na natureza tem como que baterias de acumulação. Se a gente pensar no solo, o solo é uma grande bateria, ele é uma capacidade gigantesca de produção. Como é que ele guarda energia? Através da vida que vive nele. Então a estrutura do solo existe porque existem micro-organismos mantendo aquele solo. Tem coisas caindo em cima do solo e se decompondo o tempo inteiro. Esses seres trabalham nisso. As raízes entram ali, têm suas funções. Nas simbioses com bactérias e fungos, cria-se uma dinâmica de solo que faz ele ser uma bateria de acumulação. Quem estava na live do fogão a lenha, o João falou sobre a madeira. Como é que a madeira é uma bateria de acumulação? A madeira guarda sol, guarda calor, guarda potencial energético que a gente vê com clareza quando coloca aquela lenha no fogão a lenha, quando coloca numa caldeira. Então, a natureza, ela trabalha com sistemas de acumulação de energia. Isso que quer dizer preservar. E quando a gente fala da gente mesmo, como é que a gente se preserva? Se eu tenho uma vida e é essa energia que eu tenho que cuidar, eu não tenho que ter qualidade de vida? Eu não tenho que saber o que eu como e preservar essa vida? Eu não tenho que buscar, como alguém falou aí agora, sair da angústia? O que a angústia faz com a gente? O que o estresse faz com a gente? Come a nossa energia. Consome vitaminas, consome minerais e consome a energia diretamente. Então, aprender a preservar não é um princípio assim, vamos preservar a natureza, vamos cuidar da água para não faltar, como se fosse uma coisa assim de semana do meio ambiente. Se a gente não se preservar, se a gente não preservar essa vida que a gente falou como primeiro princípio, não existe como sustentar nada, como fazer nada. E é por isso que a permacultura é um planejamento energético, por essência. O que a permacultura faz é manejo energético, reduzir a entropia e aumentar a negentropia. A entropia é a energia que a gente gasta cada vez que a energia muda de estado. Então, por exemplo, quando eu vou falar, eu tinha uma energia aqui conservada quando eu estava quieta. E aí eu preciso de energia para falar. Quando eu falo, a energia está mudando de lugar. Ela está saindo de um estado e indo para outro.
Quando a energia muda de lugar, normalmente ela se perde, um pouco dela se perde. E a gente cria sistemas que são super entrópicos, motor de carro, as usinas de geração energética a carvão. Tem 10 mil sistemas que são altamente entrópicos. Essa agricultura química é altamente entrópica. Então, a questão de preservar tem a ver com o manejo energético. E por que perseverar? Porque as coisas têm um processo, elas acontecem através de um processo. E essa energia vai sendo liberada, essa energia que você preservou vai sendo liberada ao longo do processo. Então eu tenho uma semente, por exemplo, com alta taxa de germinação, com alto vigor, eu coloco isso na terra e vai germinar e vai me dar uma planta e só? Não, a planta tem que perseverar, ela tem que sustentar o nível energético dela. Ela tem que acumular mais energia para poder usar nas outras fases e poder chegar no florescimento e na frutificação. Então, preservar e perseverar. E para nós, quando a gente for fazer o nosso sítio, quando a gente for ir para a nossa transição, quando a gente resolver fazer qualquer coisa da vida, a gente vai precisar do impulso inicial, mas depois a gente vai ter que persistir. E para isso o nível energético tem que estar bom, a gente tem que saber como manejar e como preservar, como conservar a energia. Energia é a essência da permacultura, ou seja, é manejar energia todo o tempo. Energia, a tua energia, a energia das coisas ao redor. Por quê? Porque todos os sistemas, se você for observar, são altamente ineficientes. Tudo. Nós estamos transportando uma série de coisas para lugares que não precisa, etc, etc. Certo? Podemos ir para o quarto princípio de hoje? Tempo e ritmo. Tempo. Por quanto tempo essa energia vai estar disponível? Qual é o ciclo de uma planta? 120, 130 dias? Qual que é o ciclo de uma árvore? Qual que é o nosso ciclo de vida? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que realmente a gente está fazendo com o nosso tempo? Certo? Essa que é a questão, né? Em que a gente está dedicando o nosso tempo? Quando termina o dia, quando termina o mês, quando termina o ano, o que a gente fez com o nosso tempo? O que realmente valeu a pena fazer, né? E o que não valeu a pena fazer? Estamos buscando distração ou estamos buscando foco? Estamos buscando fazer coisas que dão um resultado real ou nós estamos fazendo coisas para aumentar ainda mais o caos? Estamos fazendo coisa hoje que está criando trabalho amanhã ou nós estamos fazendo coisas hoje que está reduzindo o trabalho amanhã? Essas eu acho que são as perguntas que a gente tem que se fazer realmente com o que a gente está fazendo com o nosso tempo. E esse processo todo que aconteceu e está acontecendo dessa quarentena, eu acho que é um bom momento para se pensar no que está se fazendo com o tempo. Quanta coisa a gente faz que não precisa, quantas saídas de casa, quantos lugares que a gente vai, né? Festas que você vai e depois volta com a cabeça zunindo, de tanto barulho que você podia ter ficado em casa lendo um livro, né? Ou seja, quanta coisa que a gente está às vezes desperdiçando tempo e o tempo passa, quando você vê, passa 10, passa 20, passa 30 e você já está velho, né? Então, preservar as coisas, né, também traz esse elemento de eu me preservar, eu pensar no que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu tempo. Então, essa coisa de fazer coisas que realizem, estar envolvido com coisas criativas, com coisas produtivas, é extremamente importante. Por quê? Porque cada passo que eu vou dando em relação a essas coisas, né, eu vou tendo retorno com isso. Então, toda essa vida que a gente falou, né? Todo esse novo olhar, isso tudo tem uma relação com o tempo também, ou seja, como é que eu vou trabalhar e como é que eu vou organizar meu projeto em relação ao meu tempo. Vê se a gente não vive desse jeito. O dia é lotado, a gente tem um monte de tarefas no dia para cumprir, coisas que a gente tem que fazer por causa do estilo de vida, desde, sabe, o tempo que é para abrir a janela, depois para fechar a janela, buscar a pessoa, trazer a pessoa, ir para lá, ir para cá. A gente vive um dia sempre cheio e sem tempo, a maioria das vezes, pelo menos a minha vida em São Paulo era muito assim, né? A gente está sempre um pouco lotado, um pouco abarrotado. E também, ao mesmo tempo, olha o paradoxo, a gente vive como se a nossa vida fosse infinita, como se a gente não fosse morrer.
Ou seja, amanhã eu vou fazer o que é realmente importante. Amanhã eu vou fazer o meu sonho. Amanhã eu vou realizar o que eu quero mesmo realizar. Amanhã eu vou ter tempo mais para passar com a minha família, com meus filhos, com as pessoas que eu amo. Amanhã eu vou fazer aquela coisa que eu realmente quero. Eu quero muito escrever e amanhã eu vou começar a escrever. Ou amanhã eu quero começar a fazer tricô. Não importa, qualquer coisa. A gente se ocupa das tarefas durante o dia, vive sem tempo e ao mesmo tempo a gente vive como se a gente fosse tempo para realizar tudo depois. A própria lógica de trabalhar para depois se aposentar e não fazer nada não tem nada a ver com o ritmo natural de uma pessoa. No mesmo dia a gente precisa trabalhar, descansar e se divertir. Não dá para acumular todo o lazer para o futuro ou tudo que você quer para o futuro. Primeiro eu vou fazer isso. Então vocês percebem que existe uma arritmia, existe uma falta de ritmo? Existe uma falta de ritmo em como a gente constrói nosso dia a dia e a gente vive anos e anos assim, sem tempo e sem ritmo. Na realidade isso adoece demais a gente. Posso dar um exemplo? Deve. Outro dia eu estava no telefone com um amigo e ele dizendo assim, isso eram 2h pouco da tarde, ele estava cesteando, Gaúcho, diz ele para mim. Eu digo, tava toda a tarde, depois do meio-dia, eu durmo até 1h30, 2h da tarde, dependendo, até mais. Ele diz assim, mas tu tá louco, cara, com um monte de coisa para fazer e tu cesteando. Eu digo, e tu tá onde agora? Eu tô levando meu filho pro colégio. Eu digo, que tempo tu leva? Eu levo 2 horas. E eu digo, então tu perde 4 horas por dia, 2 horas levando o filho pro colégio, isso em São Paulo, e 2 horas para voltar, 4 horas. Em 4 horas, cara, eu faço N coisas. Em 4 horas, quase eu vou a Montevidéu, em 4 horas. Em 5 horas eu tô em Montevidéu, imagina, né? Então, 4 horas por dia só indo para levar uma pessoa num lugar e voltando, isso é o comum. E é comum as pessoas morarem numa cidade e trabalhar na outra. E é normal isso. Ou seja, que planeta vai sustentar isso? É loucura, isso é que a gente acostuma com essa loucura. Né? Então é preferível você cestear, dormir, né? Você divide o dia em 2, repõe a sua energia, certo? E vai ter sobrar tempo, porque você acorda renovado e vai fazer as coisas que tem que fazer. E as pessoas ficam no trânsito, 2 horas para um lugar, 2 horas para outro lugar, 1 hora para outro lugar, vivendo vidas completamente malucas, né? E eu, para mim, isso é uma coisa assim que não tem explicação, é que a gente acostumou com isso. Mas se você olhar, se um extraterrestre viesse e olhasse a nossa vida e dizer assim, mas o que essa gente está fazendo, cara? Né? A gente além fez de mijar cálculo. na água, cagar na água, agora 2 horas num carro para ir num lugar, mais 2 horas para voltar. Ou seja, procura um colégio mais perto, ou tira do colégio da aula em casa, faz qualquer coisa, mas isso é loucura, né? A gente fez um cálculo, só de deslocamento, 4 horas por dia, é normal uma pessoa gastar em deslocamento em São Paulo, por exemplo, entre as várias atividades que você tem que fazer. Quando eu morava em São Paulo, eu gastava 4 horas só para ir para a faculdade, né? Porque eu fazia faculdade. Você imagina que eu me deslocava no resto do dia para ir em outros lugares fazer outras coisas. Se eu somar 4 horas por dia só em dias úteis, em um ano, eu somei 40 dias. 40 dias de deslocamento. Pensa que a gente trabalha um ano para tirar uma férias de não sei quanto e só em deslocamento eu gasto 40 dias. Fora as horas de deslocamento, porque a gente inventa coisas na vida que não tem sentido, como por exemplo a paragrama. A gente teve um aluno que disse que ia vender o terreno dele porque ele não aguentava mais a paragrama. Eu digo, mas espera um pouco, você não tem a paragrama. Dependendo de como você pensa as coisas... Ele quase teve um choque quando eu disse pra ele, cara, não tem caparagrama nenhuma, tem que virar isso tudo numa horta aí, cara, um pomar, né? E aí tu muda toda essa lógica, né? Então Bill Mollison diz que a humanidade gasta mais gasolina hoje no mundo, isso é um dado, né? Aparando grama do que produzindo alimento. Então você vê que não é só o tempo, é o combustível fóssil que a gente coloca para perder tempo em coisas que a gente não precisa perder. Então esse é um princípio elementar na permacultura, porque tudo na permacultura a gente faz para encadear esses tempos, encadear esses ritmos de forma que nos sobre energia e nos sobre tempo. Essa foi uma promessa que foi feita para nós lá na década de 80, que a tecnologia ia fazer tudo por nós e que nós íamos ter tempo. Isso não aconteceu. Pelo contrário. Por quê? Não o computador hoje está me resolvendo coisas de problemas que eu não tinha. Agora eu tenho uns problemas que eu não tinha. Eu não tinha computador, não tinha esses problemas. Agora eu tenho computador, tem um monte de problema que a maioria eu não sei nem como é que eu resolvo. Porque tem vírus, porque tem isso, porque tem aquilo, porque trava, porque não trava. Eu não tinha nada disso, a gente não estava no papel. Hoje, se você chega para mim e diz assim, anota o meu telefone, eu vou lembrar de anotar num papel. A segunda coisa que passa na minha cabeça é pegar o meu próprio telefone para anotar alguma coisa, né?
Mas qual foi o princípio que fez isso acontecer? O princípio foi assim, não precisa mudar seus hábitos, que a tecnologia vai suprir suas necessidades e você pode fazer tudo como você sempre fez. Nos enganaram. E tem muita gente que ainda crê nisso, que a tecnologia vai nos salvar e que nós não vamos precisar mudar de hábitos. E nós vamos fazer essa live sobre energia, principalmente por causa desse filme que está rodando aí, para vocês verem que existe uma questão, que é até o próximo princípio que a gente vai entrar aqui, de escala e proporção na nossa vida, que a gente não organiza nada e não sai dos problemas porque a gente não entende esse tempo, esse uso do tempo, dos ritmos, das escalas e das proporções, e que a gente realmente vai ter que mudar de hábito. Se quiser mudar de vida, vai ter que mudar de hábito. Então vamos para o nosso quinto princípio. Estão anotando aí? Vamos falar de escala e proporção. Bom, o que acontece? O que tá sendo divulgado, o que vem sendo vendido na mídia, é que toda forma para produzir alimento e para sustentar qualquer sistema, seja de mobiliário, de casas, de qualquer coisa, é em grande escala, certo? E vamos pegar só em alimento, por exemplo. Em alimento, a ideia é que para suprir a necessidade humana, nós precisamos produzir em grande escala, com grandes sistemas de produção. Bom, não é verdade. Um exemplo clássico, arroz, que todo mundo come todo dia. A maior área de produção de arroz é na Ásia e tudo é plantado à mão, a búfalo, e colhido à mão também e batido à mão. Ou seja, então essa tese já cai no chão. Feijão, praticamente a maior parte de feijão é plantado à mão e colhido à mão. Batata, etc. Várias coisas, né? Então, assim, o que aconteceu? Ou outra coisa que nos diz assim que o problema do planeta é a superpopulação. Também não é verdade. Se você for analisar a quantidade de pessoas que tem e fosse distribuí-la no planeta, as pessoas iam ficar em total isolamento. Muito mais do que a gente está vivendo agora. Por quê? Porque a quantidade de território que tem é gigantesca. Só que as pessoas repetem coisas que ouvem na mídia e saem repetindo como verdades. Então a gente tem que pegar essas coisas, todas essas informações, botar em cima da mesa friamente e fazer uma análise delas, senão tu vai ficar repetindo coisa de repórter. Não faça isso, que nem essas coisas de Facebook o pessoal fica repetindo, e são inverdades isso, né? Tem um monte de coisa que não tem o menor fundamento, né? Então assim, ó, escala, a escala na verdade é o problema, né? E se tu for ver, todos os governantes querem trazer uma mega empresa para a sua cidade para gerar emprego. Já falei disso em outra live, né? É um erro isso, né? Porque o problema é que nós estamos concentrando as pessoas dentro das cidades e o campo está ficando vazio. Ou seja, os latifúndios estão aumentando quando a gente estava reduzindo isso com o sistema de reforma agrária. Agora nós estamos aumentando novamente. Então cada vez as áreas de plantio são maiores e não menores, né? Nós podíamos ter pequenas fabriquetas de várias coisas. E o que nós temos hoje? Mega indústria de quase tudo. Então são esses industriais que geram emprego. Nós não tínhamos que estar gerando emprego, nós tínhamos que estar gerando trabalho, que são coisas diferentes, né? Então, como é que nós podemos empoderar as pessoas para que as pessoas se sintam ativas, empoderadas e fortes para criar trabalho e para fazer trabalho e não empregos, né? E aí tu vai ver que o país precisa de tudo. Há pouco estava precisando de máscara. Como é que você vai importar máscara? Eu desenhei sapato, fabriquei sapato, certo? Então assim, ou seja, quem aprende hoje isso? Quem ensina hoje isso, né? Você vai numa cidade do interior, tem pouquíssimos sapateiros, né? Então assim, você tem uma deficiência enorme, né, nesse setor e na forma de pensar, de achar que toda a questão está em escala. E está errada essa ideia. A maior parte do alimento que chega na tua mesa é produzido em pequena propriedade. Se nós tivéssemos pequenos fabricantes de móveis, nós teríamos muito mais pessoas trabalhando. Se nós fizéssemos... o Brasil não tem fábrica de carro, por exemplo, né? Então... É uma ideia que a gente pensa assim. Então, quando o Bill Mollison colocava a questão das ecovilas, ele falava de vilarejos. Aqui no Brasil virou uma coisa riponga, né? Mas era vilarejos onde essas vilas tinham o sustento e o que faltava dessa vila, ela trocava com a outra vila. Como era a Europa antiga, como eram esses lugares, né? Pequenos vilarejos que eram autossuficientes. E nós teríamos que desenhar, projetar as cidades para que as cidades ficassem autossuficientes, né? E a gente tem que ver o seguinte, que
isso em macro ou micro escala, por isso que a gente tem que entender a questão da escala. A gente tem um planeta capaz de armazenar muita energia. Energia que ele recebe de quem? Do Sol. A energia solar é transformada em vida. O petróleo foi feito com o Sol de milhares de anos atrás. As florestas são feitas com o Sol. Então, como é que a gente vai sustentar um estilo de vida que consome mais energia do que a Terra consegue guardar? Isso é que a gente tem que ver. Estamos com os 5 princípios dados. Essa, como vocês sabem, é uma aula inaugural de um curso online que a gente vai começar a partir da semana que vem. Um curso onde a gente vai trabalhar um processo para você ir do ponto onde você está até o ponto onde você quer chegar. Isso é uma coisa muito da nossa experiência, porque a gente trabalha desde a pessoa que está no apartamento e quer fazer uma transição para o campo, até uma pessoa que está com um sítio inativado e quer ativar, ou de uma pessoa que tem um sistema produtivo, tem um sítio funcionando e o sítio dela não funciona. Isso surgiu também, pessoal, de uma série de perguntas e consultorias que a gente vem fazendo ao longo de anos, né? Então surgiu essa ideia de montar esse curso, até em função dessa quarentena agora, né? Um curso online, né? Trabalhando essa questão de viver no campo, ou seja, como é que você sai, como a Tati disse, do ponto zero até um sítio sustentável, certo? Ou que um sítio consiga te sustentar, ou uma fazenda que você tem, ou uma área que você quer arrendar. Como é que você pode fazer um planejamento para poder ter um sucesso dentro de uma estratégia dessas? É o que a gente vai apresentar para vocês durante esse curso. Esse curso são 10 módulos, são 2 aulas por semana, certo? São 5 semanas. Quem se inscrever até as próximas 24 horas, até 23h59, vai ganhar R$300 de desconto no curso. De amanhã, né? Vai ganhar R$300 de desconto no curso. Durante o curso também a pessoa vai trabalhando, porque nós vamos dando demanda de questões para casa e nós vamos ficar durante todo esse período do curso dando consultoria para as pessoas que se inscreverem, né? São vagas limitadas em função disso, né? E as pessoas que se inscreverem no curso vão ganhar 20% de desconto em qualquer curso que a gente dá durante um ano. É o seguinte, a gente está abrindo um curso online hoje, essa é a nossa aula inaugural, infelizmente a gente não conseguiu pelo YouTube, desculpe, mas quem conseguiu assistir pelo Instagram tá aqui firme e forte. Esse curso tem 10 módulos que a gente vai fazer ao vivo com vocês e que ficam gravados também para vocês assistirem depois. Então o que a gente vai trabalhar? Deixa eu ver se dá tempo de eu falar para vocês. Então, no módulo 1 a gente vai começar a organizar a vida, realmente. Então, todos esses princípios que a gente falou aqui são, assim, os elementares, esses 5 princípios. É claro que a gente pode estender isso e aumentar muito mais, mas a gente tem várias outras ideias básicas para trabalhar e para trabalhar na prática, de forma que você começa a botar no papel o que é mesmo, como é que é mesmo que eu vou fazer isso, certo? E o seguinte, pessoal, antes que eu me esqueça, durante o curso vai ser organizado pelo menos 3 grupos de trabalho. Um grupo que está urbano, que quer fazer coisa no apartamento, ou num pequeno terreno, numa casa, etc, etc. Um outro grupo que tem sítio, ou arrenda sítio, não importa, né, pequenos. E um outro grupo que tem fazenda maior. São 3 grupos, porque vão ser 3 situações. Às vezes a pessoa tem gado, o outro só tem um vaso. Nós vamos discutir tudo isso para todas as pessoas. Ou seja, a ferramenta da permacultura é uma que você aplica para várias situações. Módulo 1, vamos começar com essa organização. Módulo 2, nós vamos do real ao ideal. Normalmente a gente tem um ideal e tem que ficar encaixando ele no real. Ah, eu não posso, porque assim não dá, porque não sei o que. Não, a gente vai partir do real, do que é a realidade, para chegar no ideal. A permacultura é uma ferramenta para construir pontes, de verdade para construir um novo mundo. Não é uma teoria ou uma filosofia abstrata que não tem aplicação na prática, é uma coisa para a gente fazer. Módulo 3, entenda seu terreno. Toda a questão de leitura da paisagem, o que você tem que olhar? Como é que você vai chegar num lugar e falar, esse lugar é bom ou não é? O que eu posso fazer aqui? Quais são as possibilidades dos bens que eu realmente tenho aqui? Que potencial energético que tem? Que potencial produtivo que tem? Então a gente vai aprender a olhar isso. E aí no 4º módulo... Só um pouquinho. As dúvidas mais frequentes das pessoas a gente vai trazer para você. Quais são os pontos mais importantes para você decidir se esse terreno é bom ou é ruim? Se você já tem o terreno, como é que tu resolve essas paradas?
de acesso, de água, de construção, tipo de solo, se está compactado, se tem isso, etc, etc, etc. Todas essas questões, certo? A gente vai trazer para a mesa e vamos conversar com vocês sobre tudo isso. Eu bato com a mão na mesa, perdão, e treme tudo. Eu não posso bater com a mão na mesa. Nós vamos fazer essa questão no ambiente urbano, para quem perguntou, da leitura, porque a gente precisa aprender a observar. Esse princípio que a gente trouxe, esse segundo princípio de observar com profundidade e abrir para novas perspectivas, é uma coisa que você pode fazer em qualquer situação da sua vida. Por isso que esse curso é para você se preparar e para você fazer no momento que você está agora, não é para esperar depois. Isso. Porque existe realmente o tempo e o ritmo. A gente tem que entender que o sucesso, que a realização, ela acontece quando a oportunidade encontra o preparo. Se a gente não se prepara para as situações, para as coisas, a gente não tem como aproveitar a oportunidade. Esse é o fato que acontece na vida da gente. A gente passa e perde o tempo e perde a oportunidade porque a gente nunca se prepara. Então, aprender a olhar. Quarto módulo, depois que a gente está com essa visualização do terreno e da nossa situação que a gente trabalhou no primeiro e segundo módulo, é o módulo de tomada de decisão. A gente já vai estar muito mais capacitado para decidir se vai arrendar um terreno, se vai produzir no apartamento, se vai produzir no quintal, se vai comprar. Me desencruei de uma vez, agora eu sei como comprar um terreno, vou comprar um terreno. E para quem já tem um terreno, que tem normalmente uma situação estagnada com alguma coisa, a gente vai trabalhar a partir desse ponto. Quais as decisões para cada caso? Pessoal, às vezes a gente se interessa por um tema, tu entra numa biblioteca, que hoje as pessoas nem entram mais, te cai um livro nos pés. Em outras palavras é isso, se você põe parte da tua energia, que onde a gente falou, parte do teu tempo, a dizer, não, eu estou afim de fazer isso, eu quero mudar de vida, eu estou afim de ir fazer uma coisa no campo, não sei o que. No momento que você toma essa decisão interna, as coisas ao redor começam a acontecer. E a gente tem que acreditar nisso, certo? Porque isso é um fato. Então, estamos módulo 1, 2, 3, 4, chegamos na tomada de decisão. Módulo 5 é setores. A gente vai entender esse conceito realmente a partir da nossa experiência. Isso é ensinado com uns esqueminhas de desenho, não é nada disso. Setor é uma coisa que vai definir como é que você vai fazer as coisas no seu sítio. Precisa entender o que é energia externa e como maneja. Normalmente a energia externa é aquela que a gente não tem gerenciamento. Eu posso decidir que ângulo que vai nascer o sol hoje? Não. Mas eu posso decidir como é que eu vou aproveitar o ângulo desse sol em cada época do ano. Eu posso decidir de que lado que eu vou plantar as coisas, onde é que eu vou pôr a casa, como é que eu vou virar e como é que eu posso melhorar tudo que eu já tenho. Às vezes, um sítio está inteiro, quase pronto, falta virar um troço de lugar. E às vezes você está partindo do zero, por que você já não aproveita todas as energias e coloca cada coisa no melhor lugar? E eu já vi de tudo, gente que construiu casa completamente errado, virado para o lado errado. Ou seja, então a gente tem uma série de dados e de experiência para passar com relação a isso. Ou seja, setores, como é que eu organizo o meu espaço no sítio ou na fazenda, ou mesmo na janela do apartamento a partir dos setores. O que são esses setores? Essas energias externas, o barulho, o sol, etc, etc. Módulo 6, a gente vai ver o conceito de zonas, de zoneamento na permacultura. Aí vai virar uma zona. Não é uma zona. Pelo contrário. Energia interna. O que é energia interna? E a gente tem que desenvolver esse trabalho, trabalhando zonas e setores junto, porque existe esse fluxo de dentro para fora e de fora para dentro o tempo todo. A gente vai ver muito isso em permacultura na prática, como é que você traz o que você quer, como é que você tira o que você não quer, como é que você gerencia o que está ali e como que você potencializa essas energias internas. Então a gente está aqui muito bem, começa a sentir cansado, toma um energético para ficar melhor. Isso é um tipo de coisa que a gente faz para levantar nossa energia. Eu não faço. Eu não faço também. Até trouxeram um café aqui, mas eu não tomo. Então, essa energia interna é uma coisa que a gente precisa entender como funciona para poder usar. E é por isso que o zoneamento também determina onde é que você vai pôr uma coisa, onde é que não vai pôr as coisas. Porque o que é comum? As pessoas têm dúvida, entram em contato conosco porque têm dúvida. Eu queria fazer tal coisa. Por que tu constrói uma casa lá e não constrói ali? O que eu planto desse lado ou não do outro, entendeu? Então, o zoneamento é isso, ou seja, as decisões internas são as questões com relação à tua energia, o teu gasto de energia, em relação às coisas que tu tem no terreno. Módulo 7 Módulo 7, água. Água. Podia ser cerveja, mas não é, é água.
mas tem cerveja na água, só que não tem nada a ver esse módulo com isso. Mas água é uma coisa assim que a gente vai da água no corpo, que é 70% de água, a água no solo, a água no ambiente, tem muitos assuntos para falar de água. E nesse módulo, a gente não vai falar tudo de água, porque não tem como falar nesse curso, mas a gente vai focar no essencial que você precisa saber de água para manejar isso na sua situação. Por isso que é um curso legal, porque a gente vai fazendo esse acompanhamento, porque as aulas são ao vivo e você vai ter uma assistência durante o curso para ir trabalhando. E a gente Módulo vai passar 8. dados para as pessoas, para elas anotarem coisas para trazer para a aula, para a gente poder ir resolvendo as questões que elas estão passando. Com módulo 8, construa ou reforme a sua casa. A gente costuma aprender bioconstrução, aprender todas as coisas, mas o que a gente tem que ver? Como é que a gente vai aplicar essas coisas agora na situação que a gente tem? Por isso que desde o primeiro módulo a gente está falando sobre a realidade de cada um. Cada módulo tem uma atividade prática para você fazer e aplicar aquilo que a gente vai estar falando no seu contexto. Então, às vezes a situação é construir do zero. Então, qual que é a sua situação e qual que são as melhores opções? Às vezes a opção é reforma. Às vezes você já tem toda uma casa construída que não funciona, que é fria, que não tem termosifonamento, que não tem um monte de coisa. O que dá para fazer? Dá para criar um monte de sistemas, coligados na casa para melhorar o que você está vivendo, para modificar isso. E para isso tem que entender o desenho de uma casa, não é o desenho do arquiteto, é quais são essas forças que estão atuando na casa para você aproveitar, para você poder manejar. E aí a gente vai discutir materiais e projetos, né? E sistemas. Módulo 9, agricultura orgânica. É um assunto gigante, mas o que a gente vai fazer? Da onde começa a partir do ponto que você está? Quais são as coisas que você precisa fazer? Como a gente vai estar ao vivo e vocês vão poder nos acessar, a gente vai poder ir direcionando as respostas. Então a gente vai falar das várias possibilidades que você tem de fazer e de organizar a sua produção de alimento a partir da situação que você tem também. E módulo 10 é um módulo energético. A gente já entendeu nessa primeira aula o como energia é importante, só que vocês não têm ideia dos aspectos que a energia tem. Então, a gente vai falar sobre esse uso de energia, as opções de energia. A gente vai fazer uma live também sobre isso, mas no curso a gente vai fazer esse acompanhamento da questão energética que cada um tem, que cada um traz. Consumo e geração de pequenos sistemas, consumo de energia, né? E entender que energia é tudo dentro da permacultura. Como é que você lida com essa energia? Não só com o sistema de geração de energia, mas com gastos de energia no espaço. E a gente trabalhou com situações que não tinha energia nenhuma, que saíram do zero. Vamos mostrar sistemas que a gente implementou na Amazônia, onde não tinha nada, não tinha energia elétrica de forma alguma, não tinha como gerar coisa nenhuma, né? Então, vários sistemas que a gente montou nos lugares, a gente vai poder mostrar para vocês. Isso, e a gente trabalhou com lugares com alto potencial energético. Então são situações diferentes de como a gente vai usar energia, quanto que você realmente precisa gerar, como que você pode gastar e quais os sistemas. A questão energética tem muito a ver com esse princípio que a gente falou, o princípio 5º aí, que é de escala e proporção. E a gente vai ver que tem várias soluções para um mesmo problema. Então vocês viram, são 10 módulos, certo? Em duas aulas por semana. O curso sai por 12 vezes de R$ 126,36. Para quem se inscrever até amanhã às 23h59 tem R$300 de desconto, sai por R$ 997. Dias e horários a gente vai compartilhar na seção de membros. As aulas ficam gravadas para quem não puder acessar e a gente vai tirar as dúvidas para quem não estiver lá online. Outra coisa que a gente vai oferecer para quem fizer esse curso online com a gente é 20% de desconto em qualquer curso presencial nosso. Quem quiser pagar em 12, vai dar 12 vezes de R$ 126,36. Essa parcela muda dependendo de quantas vezes você quer parcelar. E quem se inscrever até amanhã... À meia-noite. À meia-noite tem R$300 de desconto. A consultoria dura o tempo do curso, porque como cada módulo tem uma ação prática, você vai ter as coisas para perguntar. É para sair da empatação esse curso. Esse curso, dessa forma, não vai se repetir. Quem está perguntando, essa é uma condição realmente desse momento e a gente está oferecendo isso. A gente não sabe o que vai acontecer para frente.
Com certeza, com esse preço e nessa condição, não vai ter de novo, porque é realmente muito oportuno para quem se inscrever. Nós remarcamos PDC aqui em Bagé para o segundo semestre. Quem quiser entrar no site, tá remarcado os cursos presenciais. Quem fizer curso online vai ter desconto no curso presencial também. Se alguém tem alguma dúvida, dá para perguntar agora. A gente abriu de novo? Eu abri de novo e essas informações todas a gente vai compartilhar para vocês. Mas se alguém tiver dúvida sobre tudo isso que eu falei, eu tô aqui para responder também. O João tem um trabalho sim em regiões áridas, mais que semiárido. Nós podemos dar uma ajuda na questão de semiárido, com certeza. Sim. E já fiz trabalho na Índia, em Moçambique também, em lugares bem áridos, né? E no Jequitinhonha, que é o lugar mais árido do Brasil, que passa 7 meses sem chover. Já fiz um trabalho grande lá que chamou o Caminho das Águas e o projeto Araçuaí Sustentável. Eu fiz toda a parte de campo lá, de permacultura lá. E teve o projeto Caminho das Águas que a gente concorreu ao prêmio Global World, financiado pela Petrobras na época, né? Esse trabalho nós vamos mostrar durante o curso, porque deu grandes resultados, né, de preservação de área, melhoria da qualidade de vida das pessoas e água, começou a brotar água em vários lugares, né? E não é que nem cursos aí que o pessoal fala de 200 metros quadrados, nós estamos falando de hectares, bacia hidrográfica inteira que foram regeneradas, né? Então isso a gente vai mostrar no curso também, certo? Talvez seja o maior trabalho de permacultura que foi feito no Brasil esse. Pessoal, então o que a gente tinha para compartilhar hoje era: princípio é uma semente fundamental. Da onde a gente principia faz toda a diferença. Princípios: a vida depende da própria vida. Observe profundamente. 1. A vida depende da própria vida. 2. Observe profundamente, prolongadamente e se abra para novas perspectivas. Preservar energia e perseverar. Nós precisamos ter constância em tudo na vida. As coisas não se realizam se a gente não sustenta os processos que a gente quer e até a gente chegar onde quer chegar. Tempo e ritmo. Tudo acontece num tempo e tudo tem um ritmo. Precisamos começar a se integrar nisso, curar nossos ritmos e entender como é que a gente pode usar isso na prática para criar nosso espaço, para criar nossa prosperidade, para colaborar com tudo que está ao redor. Escala e proporção. Tem coisa que funciona em pequena escala, não funciona na grande. Tem coisa que é na grande, tem coisa que é na pequena. Às vezes a gente tem uma proporção muito grande de coisas que a gente não precisa na nossa vida e tem uma proporção pequena de coisas que a gente realmente precisa. E a gente abriu hoje o nosso curso online, nosso primeiro curso online. Tati e João ensinam e compartilham como viver no campo, um passo a passo do zero ao tudo. Do ponto onde você está, ao tudo que você quer realizar, construindo as pontes com a ferramenta da permacultura. Isso vai sair só por 12 de 126,36 centavos. É super, super, hiper legal. É mais barato do que o psicólogo que você está pagando aí, né? E aí tu vai pro campo, te abraça numa árvore, fica olhando o barulho do rio, e que tu vai te curar melhor e comendo coisa boa, né? Dá risada com o peru, porque agora a gente tem peru e é muito engraçado, porque ele faz um barulho que parece que dá risada. Eu tô falando alguma coisa, de repente... Então, assim, ó, aproveitem, certo? Para fazer esse curso. É um curso diferente porque vai ser um curso online, ou seja, não é um curso gravado, embora a pessoa se perder a aula, ela vai assistir gravada depois, mas quem tiver na aula, né, a gente vai estar conversando, a pessoa vai estar perguntando, né, e vão estar respondendo, etc, etc. A ideia é que a pessoa traga para a aula, né, traga para o curso online as suas questões. Nós vamos passar dados para que ela traga para a aula para poder discutir. A minha situação é essa, o terreno é assim, o terreno é assado. E como eu estou colocando, ou seja, não é um processo teórico, eu tenho anos, décadas de experiência para poder discutir com vocês, certo? De situações variadas que já aconteceram, né? Ou seja, não estou reproduzindo só algum PowerPoint para você olhar, embora a gente vai, obviamente, mostrar imagens e coisa, mas situações reais de pessoas que compraram um terreno ou que têm um terreno, né? E que tem esse problema ou aquele problema, etc, etc, né? Então, de uma pequena área, de um apartamento ou de um terreno até uma grande fazenda. Gente, certo? O link para se inscrever já está aí no Linktree, que é aquele linkzinho que tem
Na biografia do Instagram, sabe, ali no perfil, pra mim aparece assim, tem o logo e embaixo tem um textinho e ali tem um link no perfil. O link já tá lá para se inscrever. 10 primeiros, por favor. Graças a Deus eu conto com a assistência de 2 anjos, Adriel e Humberto, que estão ali recebendo vocês. E qualquer dúvida, a gente também tá sempre por aqui. Vocês sabem que sou eu mesma que estou no Instagram respondendo as coisas, tirando as dúvidas para vocês que vocês precisarem saber. E mais uma notícia para dar para vocês, que a partir da semana que vem nós não vamos poder mais fazer 3 lives, porque não vai dar tempo, nós vamos fazer uma por semana. Ou 2, porque como a gente vai ter a aula com vocês, se a gente conseguir fazer 2, a gente vai fazer. Então a Rosete tinha perguntado, estava aí, se vão acabar as lives. Não vão acabar as lives. A gente não esgota conteúdo em 150 horas de curso e mais, então não se preocupem que a gente tem coisas para compartilhar, só que esse curso é completamente diferente. Esse curso é um passo a passo que a gente criou, é um método que funciona, não é uma coisa que estamos aqui só conversando. Tem uma metodologia para você chegar num ponto que você quer, que é com que a gente vem trabalhando há anos. O João tá com 20 anos de permacultura, minha gente. Pessoal, e não sei isso se é mais vocês barato sabem... que uma cerveja por dia, um curso desse, é um absurdo. Eu não sei se você... É verdade, para de tomar cerveja e e gasta paga o dinheiro custo. no que importa. Cheio de transgênico essa cerveja ainda. A gente tá já entrando no coração dos plantios de inverno e eu tô assim louca pra estar na rua fazendo essas coisas, e enquanto isso a gente vai estar com vocês também. Eu quero aqui agradecer publicamente ao Elvio Resch, Professor que tem um Elvio, tem programa... um estúdio na casa dele aqui, com uma internet... Café com Ideias. Aqui tá, ó. Café com Ideias. Ele cedeu aqui, ele tem um estúdio muito legal. Essa luz clara que tem aqui, que não tem lá em casa, é dele. Então, muito obrigado, Elvio. A que horas vão ser as lives? A gente vai esperar essa inscrição de vocês e vai tentar combinar com a maioria das pessoas os horários melhores para a maioria das pessoas. Tá bom assim? Independente disso, as aulas vão ficar gravadas para vocês acessarem. Algumas aulas vão ser de dia também, né? A gente quer fazer aulas diurnas para ver se consegue mostrar para vocês algumas coisas. Estamos tentando pôr uma internet lá para fazer isso. Do lado de fora. E vamos ficar disponível para responder depois também. Só que como vai ser ao vivo, a gente vai poder, nesse tempo de aula dos módulos, ir já tirando algumas dúvidas. Mas a gente vai estar disponível para atender as dúvidas depois. Mas esses 10 primeiros têm uma consultoria acompanhada no próprio projeto, um tempo que a gente vai dedicar para ver o que vocês estão, ver o seu mapa, ver a sua situação, para poder dar uma posição. E provavelmente a gente vai usar a plataforma do Zoom, para as pessoas saberem, ou seja, para poder trocar, conversar, não vai ser assim, obviamente, né? Rita, a gente vai ver isso. De qualquer maneira, você vai ter acesso às aulas, porque vão ficar bem gravadinhas. A plataforma é o Hotmart, não sei se já ouviram falar. Isso. É a plataforma mais segura que tem para distribuir conteúdo e para fazer pagamento também. Então vai ser bem legal a gente poder fazer isso por ali, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem e que a gente também, porque esse curso nessa condição, né, não tem como se repetir, porque é muito especial, né? A gente vai dedicar um tempo grande com vocês, como eu falei, nesse momento que a gente está com as lavouras. A gente vai sustentar ainda algumas lives e, fora isso, quando a gente for se conhecendo melhor, nós contamos quantos projetos a gente tem em andamento e que a gente tem que atender. Eu tenho uma amiga que diz que a gente não é um casal, que a gente é uma equipe. E vocês vão ver que fazendo esse entendimento da energia, vocês também vão fazer mais. Sair dessa sensação que está sendo ineficiente, que não está dando... Tem certificado também. Que não está dando tudo que podia dar. Tem certificado emitido pelo Instituto de Permacultura da Pampa. Nosso certificado tem validade até internacional, segundo Bill Mollison, quando me diplomou, etc, etc. Pessoal... A opção até de fazer ao vivo foi um pouco insistência minha, embora a gente deu umas pedaladas erradas aqui devido à minha grossura em relação a esse aparato todo, mas a ideia era poder interagir com as pessoas, certo? Ver as pessoas perguntarem ao vivo, a gente responder ao vivo, né? E claro, como eu disse, a pessoa que perder a aula vai estar gravado, mas a ideia era que a pessoa pudesse realmente a gente interagir, perguntar, responder, tentar tirar o máximo de dúvida. Então,
Como a gente falou, todas essas coisas que a gente falou, não poderia ter uma aula normal. A gente tem realmente um compromisso sério de fazer uma coisa séria com as pessoas, certo? De fazer com que as pessoas realmente fiquem satisfeitas com o que a gente vai apresentar. Então, quanto a isso, fiquem seguros, né? Cada aula a gente vai ter em torno de 1h30 para trabalhar. E a questão é que existe uma coisa prática para vocês fazerem. Pensem o seguinte, lembra aquele cara que dizia assim, perguntava para a mãe que hora que o filho dele estudava? A mãe falava de manhã. Ele falou, tá, de manhã ele vai ir na escola, mas que hora que ele estuda? Aí a mãe dizia, de manhã. Você tem que entender o seguinte, o processo de aprendizado, quando a gente escuta alguém falar, ele é passivo. Quando a gente age, começa a movimentar essa informação, é que a gente realmente aprende. Por isso que a gente bate o pé na questão da participação das pessoas no curso, de ter uma coisa prática, de se ensinar a partir de experiências e de aplicações reais. Vamos falar sobre sustentação financeira, desculpa, eu não falei, deixa eu ver aqui em que módulo. Sim. No módulo 3 ou no módulo 4, a gente vai falar de organização de finanças. Desculpa que eu não falei ali no módulo. Nós precisamos construir economia. Tem várias formas de construir economia no campo. Isso vai ser tratado não só em sistemas produtivos, mas também formas de você angariar fundos para o seu sistema, certo? E a questão de criação de mercados locais. O curso começa na semana que vem, então a gente vai definir com vocês e com os inscritos os horários essa semana. E semana que vem, Deus quiser, a gente está junto com maior intensidade num processo, num método que tem um desenho, numa coisa que a gente tem aplicado, que funciona. A gente sabe onde é que os processos encruam, onde é que param. Eu, pela minha experiência de vir da cidade, de fazer uma transição tão radical na minha vida em várias áreas, e o João por uma experiência de campo muito larga, de agricultura muito larga. Tá bom? Obrigado, gente. Nós vamos ter que encerrar agora, né? Que tem um outro assunto agora. O que tu perguntando? Bom, qualquer outra dúvida agora, mandem aí por mensagem, tá bom? A gente vai estar online. Durante a semana a gente vai entrar em contato de novo. Quem não tem ainda área para aplicar, foi o que eu falei no começo. Pensa o seguinte, você vai esperar ter uma área para aplicar para ter qualquer conhecimento? Esse módulo 4, a gente fala assim, assista essa aula antes de comprar. Isso. Então o ideal é que você se prepare e tenha as informações antes. A gente já se deparou muitas vezes com situações, a pessoa compra o terreno e nos chama. A gente fala, mas por que você não nos chamou semana que vem se você não tinha comprado esse terreno? Vai gastar muito mais dinheiro do que se tivesse comprado o terreno do lado. Então, independente da área que você tem ou do que você quer organizar, o curso vai desse ponto até onde você quer chegar. Por isso que é um curso ao vivo e tem esse acompanhamento. E outra coisa, como eu falei antes, se você dá um passo em direção ao que você está querendo, as coisas começam a se movimentar nessa direção. Se você está querendo fazer essa mudança de vida, você já começa a discutir esses assuntos, vai aprender um pouco sobre isso, vai procurar pessoas que estão fazendo isso, vai começar a se relacionar com isso, daqui a pouquinho surge uma situação inesperada e você vai conseguir um lugar para fazer o que você está querendo fazer. Porque a gente fica tentando resolver as coisas com a mente e as coisas não funcionam assim. Né? Tem processos que são suprafísicos, que a gente nem sabe como é que acontece. É que nem a brincadeira que eu falei de tu entrar numa biblioteca e cair um livro no teu pé, exatamente o que tu precisa ler. Eu já fiz experiências, por exemplo, de plantar várias ervas, né? na beira de casa, e as ervas que mais vingaram eram as que eu estava precisando na época. Então, isso são fatores que a gente às vezes nem sabe direito como é que acontece, né? Mas tem que acreditar. Então, se você quer isso, faça isso. Como é que isso vai acontecer depois? Isso já não é problema mais seu. Isso aí tu entrega para o universo. É fato. Assusta um pouco, mas é fato. A gente vai aprender disso que o João está falando, que é como lidar com as variáveis não mensuráveis. Isso é uma coisa importante na permacultura. E como a visão da permacultura ela é inclusiva, a gente tem que incluir a perspectiva não mensurável. Isso. Porque quando a gente está trabalhando com a natureza, quando a gente está trabalhando com as forças de vida, nem tudo você pode dizer exatamente como vai acontecer. E quem trabalha com agricultura sabe disso. Não sei se o
Augusto ainda está aí ou não. Tem muitas coisas que a gente não consegue considerar, incluir tudo. Pessoal, nós vamos ter que cortar agora, porque tem outro compromisso agora, nós já estamos atrasados, tá bem? Realmente a gente vai encerrar. O pessoal segue fazendo contato pelos sistemas aí, de e-mail, etc. Pessoal, vou compartilhar com vocês, essa semana a gente tem live na quarta-feira, perguntas e respostas 19. Quinta-feira temos live, tema ainda não sei, vamos decidir. Alguma coisa muito legal e que tem a ver com tudo que a gente gosta. E eu divulgo para vocês nos stories os links e como é que eu vou distribuir esse e-book que tá muito legal. Eu não sei ainda como vai ser, desculpem, mas todo mundo vai poder ter acesso que participou e que acessou aqui, tá bom? Beijo, muito obrigado. Tchau, pessoal. Até quarta-feira. Quem tiver no curso, a gente já vai se ver na área de membros com coisas específicas para o pessoal do curso, material específico para vocês. E obrigado. Até mais.